Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade aí ao nosso curso e vamos agora fazer a leitura de um texto, ok? Nós vamos corrigir um texto. Aí eu vou passo a passo mostrando a vocês se há algum equívoco no texto, o que é que está bom no texto, o que é que não está, e você vai perceber comigo, tá certo? Acompanhe comigo o texto. Tema. A violência atinge também as cidades pequenas. Meus amigos, o tema tem como finalidade sugerir. Você tem a obrigação de apanhar a sugestão. Vou repetir. O tema tem como finalidade sugerir. E você, produtor, tem como obrigação apanhar a sugestão. Depois que você apanha a sugestão, e você cria a ideia. Criou a ideia, meu amigo? Pode escrever numa tirada só. Tá certo aí? Muito bem. Então, o que é que sugere esse tema? A violência atinge também as cidades pequenas. Ora, de pronto, é um tema simples, cujo assunto é de domínio, tá certo? Ninguém vai ter dificuldade para compreender esse texto, não é isso? Para compreender esse tema fácil. Se houver texto motivador, melhor ainda, ou textos motivadores, bem melhor. Ok? Senão também não haveria nenhum empecilho para que qualquer pessoa de terceiro grau, ok, desconhecesse isso aqui, tá bom? Então a violência atinge também as cidades pequenas. Vamos ver agora como o candidato iniciou o texto. Olha lá. Assim ele iniciou a introdução. Nos últimos anos, especialmente hoje em dia, a violência atinge também as cidades pequenas do interior do estado. É sabido que a cidade grande vive em conflito com a violência. Perceberam a leitura? Querem fazer mais uma? Então vamos lá. Passo a passo, ele apontou o texto assim. Nos últimos anos, especialmente hoje em dia, a violência atinge também as cidades pequenas do interior do estado. É sabido que a cidade grande vive em conflito com a violência. Ok. Agora eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Esse período é curto ou é longo? Ah, Marcelo, é curto. Perfeito, é um período curto. Você compreendeu bem o que ele escreveu? Qual foi a ideia dele aí? Qual é o objetivo dele? Ei, Marcelo, eu tentei, mas eu vejo que é o próprio tema. Perfeitamente. Ele não diz absolutamente nada que não tenha já apontado no tema. Ou seja, ele criou aí um circunlóquio. Posso dizer a você que aqui ele foi prolixo. A prolixidade é exatamente o oposto da concisão. Ok? Mas olha, período curto e poucas linhas. Não é assim? Mas ainda assim ele foi prolixo. Por quê? Porque não disse nada. E olha o equívoco. Nos últimos anos, especialmente hoje em dia. Como é que fica essa história? Nos últimos anos, especialmente hoje em dia. E mais, minha gente. Hoje, para quem mais em dia? Hoje é hoje, acabou. Hoje em dia, não é assim? Muito bem. Aí ele vai e diz, olha, a violência atinge também as cidades pequenas do interior do estado. O tema não era esse? Aí ele vem, é sabido o quê? Aí eu vou chamar a atenção de vocês. Essa construção passiva, é sabido, você pode evitar, ok? E mais, se você já tem a ciência de que a introdução é uma apresentação, então você de pronto já está vendo que esse texto está totalmente equivocado, não é assim? Perfeitamente. É sabido que a cidade grande vive em conflito com a violência. É claro, você diz, olha, atinge também as pequenas, dirá as grandes, não é assim? Muito bem. Vamos ver agora como ficou a conclusão. O que é que você espera que venha a conclusão? Ou melhor, conclusão não, desculpa, o desenvolvimento. Eu estou me antecipando. Né? O que é que você espera no desenvolvimento? Tendo em vista essa introdução. Bem, Marcelo, pelo que você falou anteriormente, se a minha introdução não vem bem, certamente o meu desenvolvimento estará totalmente complicado. Se eu apresentar bem o texto, aí o meu leitor vai esperar que o meu desenvolvimento seja bom. Então, se você leu a introdução e está com sentimento de decepção, então evite o teu leitor. Não deixe o teu leitor ter esse sentimento de decepção e de frustração, não. Cuidado com isso aí, tá bom? Então, se nós ficamos decepcionados com essa leitura, então nós já estamos o quê? Preparados de forma negativa para o desenvolvimento dele. Concorda comigo? Então é isso que não pode acontecer com o seu texto. Entendeu? Não crie uma decepção para o leitor. Tá ok? Porque ele vai esperar. É a predição, é coisa natural. Tá bom? Vamos ver como ficou o desenvolvimento? Acompanhe comigo. Pesquisas apontam que a violência não atinge apenas as cidades grandes, ou seja, as grandes capitais,
mas também as pequenas cidades. Eu vou parar nesse período sintático porque eu não aguento mais não. Vamos lá. Olha, pesquisas apontam. Primeiro, eu gostaria de pedir a vocês, para evitar no texto de vocês essa história de pesquisas. Iniciar parágrafo com essa palavra aí, pesquisa, é pura enrolação, minha gente. Pesquisas, claro, a violência é baseada em uma pesquisa, mas qual foi a instituição? Qual foi a entidade? Okay? Qual é o percentual? Quais são os dados? Você não apresentou, o candidato aqui não apresentou dados, não apresentou nenhum dado. Okay? Então, se ele não fez isso, essa história aqui é para enganar. Okay? Eu não sei como começar, eu aponto logo com pesquisas. Não faça isso, isso é um equívoco. Pesquisas apontam que a violência não atinge apenas as cidades grandes, ou seja, as grandes capitais. Olha a redundância aqui, as cidades grandes, as grandes capitais, mas também as pequenas cidades. Mas já ficou muito claro, ficou intrinsecamente compreendido isso aqui, olha. Aí ele prossegue. As pessoas vivem assustadas, trancadas em suas casas, não saem, até para ir à missa tem medo de ir rezar. Isso aqui é o que a gente chama de uma tentativa quase exortativa, né? Não sai. E, além de ter aquela visão, tá? de afirmar o que há no dia a dia. Olha, nós estamos trancados em nossas próprias casas, enquanto que os bandidos estão soltos. Isso é frase feita, ok? E também é equivocado, porque quando você não tem uma progressão temática, então você faz um emaranhado de palavras, aí cria aquela famosa algaravia textual. Aí ele vai e diz assim, ó, até para ir à missa tem medo de rezar. Tem sentido um negócio desse? Aí ele prossegue. Por isso, esse quadro deplorável, primeiro a palavra quadro aqui, como um recurso coesivo, está completamente indevido. Ok? Esse quadro ele não apresentou nada lá, tá bom? No anterior, por quê? Porque esse estabelece uma coesão anafórica, ó, tem que se referir ao anterior, mas não se refere a ninguém. Então, se não há referência a nada, não deveria ter usado. E quadro não é uma palavra boa para ser utilizada aí. Deplorável, menos ainda. Então, houve aqui a inadequação vocabular e você deve ter cuidado com essa inadequação vocabular. Esse quadro Esse quadro deplorável deve mudar. Esses bandidos, olha de novo aqui, olha cá. Esses bandidos. É anafórico, correto? Ele não mencionou bandidos, então ele fez o uso aí indevido da coesão textual. Quando a gente utiliza a coesão, a gente tem que ter a ciência de que o uso dela é fundamental para a compreensão do texto, me ajuda na coerência textual, porque auxilia a minha progressão e a articulação entre as orações, o período e entre os parágrafos, mas se for utilizada corretamente. Se eu a utilizo indevidamente, então ela prejudica o meu texto. Esses bandidos correm para as cidades pequenas, porque sabe que não tem policial. E quando tem, é muito pouco. As casas de veraneio são assaltadas todos os dias. Isso não pode mais acontecer. Olha, casa de veraneio, cidade pequena. Então houve aí um grande equívoco aí, tá certo? É uma mistura de ideias e não há um encadeamento. Então, se não há encadeamento dessas ideias, o texto vai ficar o quê? Ele não consegue fluir, tá certo? Então, não há o que nós chamamos de progressão temática. Não tem como haver aí nesse texto, porque ele está misturando tudo, tá certo? E a ponto de ficar perdido, sem saber o que é que vai falar. Olha, cidade pequena, casa de veraneio. Veraneio é em praia. Aí faz aquela música, quem é rico mora na praia, não é assim? Então, essa atitude aí, essa produção de texto dele, está realmente muito, muito, muito confusa, ok? Mas ele já preparou a gente na introdução, não foi isso? Vamos prosseguir? Veja lá. Todas essas coisas, como por exemplo assaltos, espancamentos de mulheres, atos de vandalismo e etc., atrapalham a paz dessas comunidades. Eu vou parar nesse primeiro período sintático, ok? Todas essas coisas ou coisas, você poderia evitar esse vocábulo, tá certo? Porque ele é comum. Ele é aquele vocábulo que a gente usa no dia a dia, é muito prático na fala, é próprio da fala, então é um traço aí de oralidade que você poderia evitar. Também poderia evitar o vocábulo, etc. Ok? Esse latinismo, né? Etc. Outras considerações, assim, e outras considerações, poderia evitar, tá? O seu texto fica melhor sem esses vocábulos. Bem, além da estrutura equivocada que ele apresentou aí, da coesão textual, do vocábulo adequado, o próprio texto não consegue
dar sequência, não consegue fluir bem, ok? As ideias continuam atrapalhadas. Vamos ao segundo período sintático. Os governantes não devem ficar de braços cruzados. Muito bom, olha para cá. Braços cruzados. Esse vocábulo não está motivado, ok? É importante também que você não utilize no seu texto expressões desse tipo, mais ou menos assim, olha. A sociedade não pode fechar os olhos diante da situação, ok? Diante da pobreza no Brasil. Fechar os olhos, evite isso. E a sociedade fica com os olhos fechados? Também não, ok? De braços abertos, olhos fechados, olhos vendados, nada disso. Não há uma motivação linguística para isso aí, e você está usando um traço de oralidade, ok? Então isso termina enfeiando o texto, tá bom? Aí ele vem. Os mesmos, aí eu vou chamar a atenção para esse vocábulo, olha cá. Os mesmos, minha gente, nessa situação aí, o que é que eu tenho? Eu vou ter, na verdade, um uso indevido de coesão textual. Um vocábulo que está sendo utilizado como coesão textual para evitar a repetição. Só que os mesmos, ou mesmo a mesma, como recurso coesivo, não é muito agradável, ok? Então, ele também atrapalha o texto, ok? Então, não use. Aí ele vem, devem promover uma mudança. Claro que a sociedade tem que participar. Essa exortação aqui deve ser retirada. Você não deve fazer isso no texto, ok? O seu texto ele é científico. Por ser científico, você vai apresentar o seu conteúdo, esse conteúdo, ok? Baseado em quê? Na sua leitura, no seu processo de fundamentação, é o seu ponto de vista que está ali, corretamente, é o seu ponto de vista. Mas esse ponto de vista, ele tem que ser muito bem fundamentado, ele tem que ser muito bem empregado, ok? Para que você mostre para o leitor que você tem conteúdo, que você tem base, mas que você está fazendo um texto de caráter científico. Claro que a sociedade tem de participar, denunciando os bandidos e fazendo a sua parte. Ficar só reclamando e nada fazer é muito cômodo. Isso aqui é um período sintático, esse último, que ele colocou aí para completar a linha. E o teu leitor vai perceber isso também, que você está só completando linha, então não diz nada, não engrandece, ou melhor, não eleva nada para o texto, não causa expressão. O seu texto tem que ser expressivo. Então, tudo aquilo que não causar expressão para o meu texto, eu tenho que retirar mesmo. Não posso permitir que o meu texto não tenha expressão. Tá certo aí? Muito bem. Continuando. Não pode a sociedade fechar os olhos. Olha cá, você vai evitar isso aqui, fechar os olhos, e deixar os bandidos soltos e os cidadãos presos. Frase feita. Que a frase feita é aquela batida diariamente, as pessoas comentam, falam e sempre utilizam. Então você pode evitar esses chavões, por aí vai. Em suas próprias casas, pois é isso que está acontecendo hoje. Políticos, policiais e sociedade devem se unir contra o crime organizado. Olha lá, crime organizado. Perfeito? Não consegue ir, né? O texto não consegue prosseguir. Crime organizado não tem nenhum sentido com a ideia do texto. Que se alastrou por todo mundo, pior ainda, olha, por todo mundo. O tema, ele já esqueceu, foi o tema. O que acontece? Quando você não consegue dar progressão ao texto, você esquece a temática. Você esquece o que foi proposto a você, e aí começa. Olha. O camarada falou a violência atinge também as pequenas cidades. Aí ele começou o quê? Falou mundo, crime organizado, mundo. Então, ele se atrapalhou todo no texto. Veja lá. Se cada um fizer a sua parte, o Brasil agradecerá. Olha a personificação desnecessária de Brasil. O Brasil agradecerá. Perfeito? Conclusão do texto. Diante do exposto, aí eu paro para conversar com vocês. Não é bem-vindo, ou não são bem-vindas as expressões conclusivas que iniciam a conclusão. Diante do exposto, consoante o que foi mencionado, de acordo com o que foi dito anteriormente. Por quê? Porque a conclusão é retomada, rapaz. A conclusão é o fechamento do texto, então só posso concluir o que já foi lá apresentado, não é assim? Então, evite diante do exposto, conforme foi mencionado, ok? Mais ou menos assim, como já foi dito anteriormente, tudo isso você evita. Põe lá, dessa forma, diante disso, tá bom? Diante do exposto, não podemos ficar vendo o navio passar e nada fazermos. Olha a confusão aí. Juntos venceremos o mal, com fé em Deus, é claro. He-Man, né? Devemos também ter fé na justiça dos homens.
Dizem que a justiça é cega. Talvez seja, mas não somos. A justiça tarda, mas não falha. Ficaremos com os olhos sempre abertos. É esse o nosso dever. Se o texto não foi bom no início, não foi bom no desenvolvimento, dirá a conclusão. Olha a confusão na conclusão, ok? Tenho certeza que você não vai fazer isso no seu texto, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.